Tive a oportunidade de ministrar nestes últimos domingos em algumas igrejas sobre o tema de Natal. E quando fui dispensado da Assembleia de Deus de Lisboa para estar aqui já hoje no domingo, porque estava previsto que eu fosse dirigir o culto na sede, mas entretanto fui dispensado, já que a família vinha, e o pastor Diniz foi muito sensível também. Eu disse, então vou congregar com os meus irmãos em Monte Moro Novo, então estou muito feliz aqui. Mas ainda falta um sabor muito importante no inverno, que é a sopa de tomate que aprendi com o Zanema a beber. Lá à volta de uma fogueira, ali na Corela da Ponte Velha. Então, muito obrigado também por esses sabores que nós aprendemos ao longo da vida e que marcam a nossa vida, mas principalmente esses sabores estão ligados a pessoas, a momentos e a relacionamentos. E nós somos pessoas de relacionamentos, mas tudo isso é porque Deus nos criou à sua imagem para nós termos um relacionamento com Ele. Quando Deus formou o homem e a mulher, formou à sua imagem e semelhança para nos relacionarmos. E relacionamentos é fundamental, mas relacionamentos também é a área mais difícil das nossas vidas. E temos que fazer um esforço no Natal, não apenas no Natal, mas todos os dias. Já foi muito abençoado pela forma com que o Nuno louvou o Senhor no piano. Obrigado, Nuno. O teu toque é sempre muito especial e é tão bom ver-te aqui neste lugar a celebrar juntos a Jesus Cristo. Estamos muito felizes por tudo isso que acontece. Então há personagens peculiares no Evangelho de Lucas nos primeiros 2 capítulos. Na semana passada eu preguei sobre 2 personagens, preguei sobre Isabel, e fiquei apaixonado por Isabel. Aliás, eu sou apaixonado por Isabel, mas é a minha Isabel da Ponte, Isabel Seara. Mas a Isabel da Bíblia é impressionante, não vou falar sobre ela, os irmãos podem ver depois o vídeo. Depois descobri a doçura de Simeão, ou melhor, é sobre ele que eu vou falar hoje, mas depois, antes dele, está Zacarias, outra personagem, ainda no primeiro capítulo, um sacerdote que esperava a sua escala para ir servir ao templo, um homem que confiava no Senhor e que tinha orado toda a vida por um filho, e o anjo aparece, o mesmo anjo que tinha aparecido a Maria, aparece lá a Zacarias, versículo 13 do capítulo 1, e diz, Zacarias, o Senhor escutou, a tua oração foi ouvida. Então Deus é um Deus que escuta. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e porás o nome de João. Deus é um Deus que escuta. E é muito interessante que é isso que significa o nome Simeão. Depois nós vamos encontrar todas as personagens principais. Temos Maria, José, temos o anjo Gabriel, que já falámos sobre ele. Temos os anjos celestiais que foram mencionados pela irmã Paula, que cantaram e que trouxeram uma mensagem extraordinária de boa vontade, de esperança, de uma atitude calorosa da parte de Deus para com os homens. E depois temos personagens que parece que passam aqui neste contexto antes do pré-adolescente Jesus entrar no templo, que ainda está no capítulo 2, mas antes disso mesmo nós vemos estas 2 figuras, Simeão e Ana. Falei sobre Ana na última mensagem, também a semana passada, mas hoje quero falar sobre Simeão. Simeão. E Simeão significa o nome Deus que escuta, Deus que ouve, um Deus que ouve. E eu não sei se tens clamado a Deus, se tens orado no teu coração. Às vezes nós pedimos coisas a Deus, pedimos coisas a Deus que Deus não dá porque nos ama. Deus não dá, Deus não responde porque nos ama. Tal qual uma criança, quando nós tivemos as nossas pequeninas, agora estamos à espera da geração seguinte, mas enquanto esperamos, temos as memórias das crianças pequeninas, que quando é nesta altura de ajudar na cozinha, eu dou graças a Deus por todos os nossos filhos, gostam muito de ajudar na cozinha e de cozinhar. Eu também gosto muito. Eles normalmente pediam faca maior para fazer alguma coisa e nós íamos a correr e tirávamos a faca da mão. Mas eu quero ajudar, sim, mas ainda não estás preparado para usar este objeto cortante. E às vezes na nossa vida Deus não nos dá, não nos responde, porque nós não estamos preparados e Ele sabe o que é melhor para nós, mas Deus é um Deus que escuta. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Então há um silêncio profético aparente entre Malaquias e Mateus, entre Malaquias e Lucas, que é este primeiro volume dos 2 volumes em que ele escreve ao Teófilo, àquele que ama a Deus e que procura conhecer mais Deus. Mas quando chegamos aqui a Lucas, nós vemos então estas personagens que afinal, elas tinham um relacionamento muito especial com o Espírito Santo.
Porque vem falar e vem mencionar que estas personagens tinham um relacionamento muito especial com o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo já se movia, sempre se moveu. Ele estava na formação do mundo, quando parava sobre as águas e moldava ou remoldava todo o planeta Terra para preparar o cenário onde homem e mulher iria caminhar por essa areia, por essa terra, para ter um relacionamento com Deus. E quando o sol declinava na viração do dia, Deus vinha visitar e caminhava naquela íntima comunhão com Adão e Eva, mas essa comunhão foi quebrada pela desobediência, pelo pecado, mas nós louvamos a Deus que Deus fez tudo e preparou tudo o que era preciso para nós voltarmos a ter esta comunhão. Então Natal fala de comunhão, fala de convívio, fala de estarmos juntos e fala de uma comunhão também que temos que recuperar com Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. Então vamos ler a partir do verso 25 do capítulo 2. Temos no capítulo 2 todo o cenário do nascimento de Jesus Cristo. Eu, a semana passada, no culto da tarde, preguei sobre a mensagem, as boas notícias dos anjos. Eu imaginei-me estar ali no meio daqueles pastores nas Campinas, não é? Em que eles estavam ali na noite, guardando a vigília da noite dos seus rebanhos, e de repente há assim como que um genérico. E é muito interessante, quando eu estava a pregar, depois eu partilhei com a Isabel, posso passar o vídeo, que foi o vídeo mais viral de 2023, em que começa o genérico do telejornal, e depois entra o José Rodrigues do Santo e diz assim, morreram todos! E aquilo foi viralizado pela internet e ele foi criticado ao máximo porque ele começa um jornal a dizer morreram todos. E eram os ricos que tinham morrido no fundo do mar, supostamente pagarem milhares e milhões para ir visitar o Titanic e explodiram numa implosão de segundos ou de microsegundos. Eles desapareceram. Mas não foi assim que aconteceu. Houve um genérico assim celestial, um raio de luz entrou e de repente vem um anjo que traz boas notícias. E depois vem os anjos que cantam boas notícias. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Talvez Natal é tempo sempre de boa vontade, mas às vezes nós parece que não temos tão boa vontade, mas eu quero te dizer que Deus tem boa vontade para contigo. Deus tem boa vontade para cada um de nós e nós precisamos replicar isso no nosso próximo. Vamos então a Simeão, Deus que escuta. Lucas 2, verso 25, conta-nos assim então este texto. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E esta é uma nota de rodapé, não de rodapé, é uma declaração importantíssima. O Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito, vejam só, 3 vezes o Espírito ele estava com o Espírito Santo, ele tem uma revelação do Espírito Santo que não morreria sem ver o Cristo do Senhor, e o Espírito Santo conduz. Portanto, havia pessoas conduzidas pelo Espírito, louvado seja o Senhor. Havia Zacarias, havia Isabel, havia Maria, mas havia muitas figuras neste tempo, num tempo de escuridão, de trevas, como cantámos há pouco, que tinham e confiavam no Deus. Então, verso 27, pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes pedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui a palavra do Senhor. Então, quem é esta figura Simeão? Simeão havia em Jerusalém, verso 25. Lucas é um académico, ele prepara
uma tese sobre a vida, a biografia de Jesus Cristo. O segundo volume é a tese sobre as obras do Espírito Santo através da Igreja, o livro de Atos. Mas neste primeiro volume, nesta tese minuciosa em que ele inquiriu, em que ele procurou, em que ele estudou, em que ele procurou saber todos os detalhes acerca da vida de Jesus, ele inclui aqui personagens que os outros evangelhos não incluem, porque são personagens importantes e a sua mensagem é muito importante. Então temos aqui Simeão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome é Simeão. Sabem que a tradição diz que este Simeão era pai de Gamaliel. Não temos registro nenhum acerca disso. A tradição diz isso. Se é, se não é, não sei, mas sabemos que pelos frutos o conhecereis. E sabemos que Gamaliel foi quem? Foi o professor do apóstolo Paulo, que na altura era Saulo, que é o nome hebraico, o nome, portanto, de aramaico, de Paulo, no grego. Esse homem que tinha um zelo por Deus, tinha um zelo pela lei. Este Simeão poderia ser eventualmente o seu pai, eu li isso em vários livros, mas claro, a Bíblia não tem registro sobre isso, não nos interessa, mas interessa saber que Gamaliel era um homem temente a Deus, porque Simeão, se fosse o seu pai, tinha passado isso para ele. E quando a igreja, no segundo volume, e é Lucas que refere Gamaliel, no segundo volume de Atos dos Apóstolos, quando a igreja começa a ser posta em causa, quando Pedro e João são levados ao Sinédrio, Gamaliel se levanta e diz assim: meus amigos, se esta obra é de Deus, ninguém pode parar, porque já houve homens que se levantaram antes e fizeram grandes obras e morreram e toda a gente foi dispersa, mas se esta é obra de Deus, vocês não podem lutar contra Deus. Não sei, foi só um parênteses aqui, porque não há registro nenhum, mas é interessante pensarmos se for na realidade. Quando chegarmos ao céu, mais uma pergunta, no pastor Diniz diz que há um bloco que nós temos que guardar, ele diz isto tantas vezes que já fixei, um bloco que temos que guardar no pijama para ter as perguntas todas, como se levássemos o pijama e como se fosse na noite. Não sei, mas pronto, de qualquer das maneiras, perguntas vamos ter muitas. Hoje mesmo eu estava a ler um devocionário de Max Lucado e ele falava no seu devocional as perguntas que eu tenho para Maria. E foi muito interessante. Estive a ler as perguntas que ele tem para Maria acerca de Jesus em toda a descrição. Nós agora, no final do capítulo 12, logo a seguir, nós vemos então, a partir do verso 39, um menino no meio dos doutores e há aqui 12 anos que não sabemos o que é que aconteceu. Então ele traz uma série de perguntas para fazer a Maria quando chegar ao céu. Mas, independentemente destas perguntas, irmãos, nós temos aqui o registro das palavras e das atitudes de Simeão. Simeão significa um Deus que ouve. O seu nome significa um Deus que ouve. E quando os seus pais colocaram o nome a este filho, eles estavam na esperança que o seu filho, eles tinham expectativa que o seu filho, na cultura hebraica era muito comum quando se punha um nome no filho, que esse filho pudesse de alguma forma fazer jus ao seu nome. Eu recordo quando perguntei à minha mãe: mãe, porquê é que tu me colocaste o nome de Josué? Ela disse: eu não te vou contar, mas eu sei o que é que eu tenho no meu coração quando coloquei o nome de Josué. E aquilo sempre me seguiu ao longo da minha vida. Porque é que ela tinha colocado o nome de Josué? Só o Senhor sabe porquê, mas esse é o nome. Mas quando Simeão foi colocado o nome em Simeão, Deus que ouve, um Deus que estava em silêncio, mas era um Deus que escutava. Isto mexe muito comigo. Silêncio desde Malaquias, depois de tudo o que aconteceu, depois da revolta de Macabeus, comemora-se agora o Hanukkah, ou Chanukah, que é a comemoração dos judeus da purificação do templo, quando, depois de tantos anos, Judas Macabeu se levanta contra aqueles imperadores, aqueles Epifânio que tinha profanado o templo, ele faz uma limpeza e tudo aquilo que tinha uma das mensagens preparei muitas, não cheguei a pregar sobre o Hanukkah, mas digo, não vamos falar sobre o Hanukkah, vamos falar sobre o Natal de Jesus Cristo, que isto é importante, mas também aquilo significava a luz que alumiava, aquela das... a nona vela, que era a primeira, que era a servo, que dali seria tirada a luz para todas as outras. Bom, a história também é magnífica, porque tudo apontava para Jesus. E tudo aponta para Jesus. E toda a Bíblia aponta para Jesus. Desde a primeira página até a última, Jesus é o assunto e a obra que ele veio fazer da redenção da humanidade é o objeto deste livro sagrado. Então, quando Simeão entra em cena, nós vemos que era um homem que vivia em Jerusalém, nós vemos que é um homem que era justo, nós vemos que era um homem que era temente a Deus e nós vemos que era um homem com esperança. Veja só as características: justo,
tinha caráter, era um homem que era temente a Deus, porque o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria, e era um homem que tinha esperança. Apesar do silêncio, apesar de não haver tantas profecias, ele esperava ver o Messias. Ele esperava com os seus olhos ver a Cristo. E esse espírito em que ele confiava disse-lhe: Simeão, vai ao templo. E naquele dia, quando Simeão vai ao templo, irmãos, imaginem só, ele vê um casal pobre que traz 2 rolas ou 2 pombinhos. E a oferta de rolas e os pombinhos era a oferta dos pobres, porque os ricos traziam outras ofertas. Era a oferta dos pobres. E ele vê aquele casal pobre com as 2 rolas e pombinhos para oferecerem, para consagrarem, porque estava ordenado na lei que o primeiro filho seria consagrado ao Senhor. E para consagrarem Jesus ao Senhor, eles trazem a oferta que podiam, com a sua bolsa pequena, com as suas capacidades financeiras pequenas, eles trazem aqueles 2 pombinhos e Simeão vê aquele casal pobre e o Espírito Santo diz: está ali. Esse é aquele que tu esperas. Esse bebê é aquele que tu esperas. Então este homem que era justo, temente a Deus e que esperava a consolação de Israel, tinha esperança. O Espírito Santo diz: tu não vais morrer sem ver o Cristo. Mas o tempo estava a passar. Nem sempre ele ia ao templo. Não era como Ana, com 84 anos, que é a personagem a seguir. Ela vivia no templo em jejuns e oração. Não era como Ana, mas ele foi naquele dia ao templo. Não sabemos se ele era da família sacerdotal ou se era um rabi muito conhecido, mas tinha acesso ao templo. E quando ele chega ao templo para ter acesso, para pegar na criança, é porque era alguém de responsabilidade. E quando os pais trazem o menino, verso 27, para procederem segundo o uso da lei, ele tomou o menino em seus braços, louvou a Deus e disse. E é sobre estas palavras que eu gostaria de transmitir para vós nesta manhã. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Isto é demais. Todos os povos. Luz para revelação aos gentios. Irmãos, nós somos gentios, isto tem um sentido muito significante para nós. Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Eu não sei se há aqui alguém que é descendente de Israel, é o povo escolhido por Deus, mas nós que estávamos longe das promessas, longe das alianças, longe, apesar de Deus ter chamado Abraão para que por ele fossem abençoadas todas as famílias da terra. Na verdade, as famílias deixaram de ser abençoadas, mas agora, Simeão, um rabi, um mestre da lei, um mestre das profecias, um conhecedor das sagradas escrituras profunda, ele diz, ele entende, este homem, apesar da sua idade avançada, tinha uma cosmovisão global que Deus e o Espírito tinha colocado no seu coração. Ele entende que a salvação não era para os judeus. Ele esperava o seu Messias para sacudir o jugo de Roma, para expulsar aqueles soldados do Império de Ferro. Mas ele entendeu que ali estava o Salvador, na fragilidade de um corpo de um bebê, com pais pobres que oferecem 2 rolas ou 2 pombinhos e que não tinham capacidade financeira. Ali estava, nos seus braços agora, um bebê que seria semelhante a todos os outros, mas fisicamente seria, mas ele compreendeu que estava ali a salvação de Deus. Não a salvação dos homens como Judas Macabeu, que purificou o templo poucos anos anterior. Não a salvação dos israelitas ou dos judeus, mas a salvação de Deus para todos os povos. Eu louvo a Deus que nós já tivemos aqui uma participação em nepalês. Nós temos aqui irmãos que são da Holanda, temos aqui irmãos que são do Brasil, temos aqui irmãos que são de África, temos aqui irmãos de vários países que estão aqui reunidos. E isso é a Igreja de Jesus Cristo, porque Jesus veio estender uma salvação para todos os povos, todas as etnos. Não há diferença. Este é o registro fantástico. Na sua oração, ele ora, ele profetiza na sua oração, quando ele diz, verso 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Eu quero ser como Simeão, um servo até o final. Podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Qual palavra?
Simeão, tu não vais morrer enquanto não veres a minha salvação. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Ver Jesus era ver a salvação divina. Jesus descreve mais tarde, nos seus termos, neste livro de Lucas, no capítulo 19, verso 10, quando diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Nós, sem Jesus, estamos perdidos. Em Jesus nós encontramos o nosso porto de abrigo. Em Jesus nós encontramos a nossa segurança. Ele é a rocha onde podemos estar seguros, mesmo quando a tempestade vem contra nós, onde nós queremos construir a nossa fé, onde nós queremos construir edificar a nossa vida espiritual, porque pode vir grandes tempestades que levam o telhado, partem as janelas, tiram a beleza da casa, mas a casa construída sobre Cristo e a sua afirmação que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, nós vamos resistir. E no mundo de tantas más notícias, a igreja resiste porque está fundada na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Senhor do Natal. Já os meus olhos viram a tua salvação. João apontou logo a seguir, logo capítulos a seguir. Ele é o primeiro, no capítulo 3, logo começa as pregações de João Batista. E quando Jesus vem para ser batizado, ele aponta ao ver o seu primo, aquele que ele tinha profetizado. Sim, porque a primeira profecia até é de João Batista. Quando ele está no ventre da sua mãe Isabel, preguei sobre isso outra semana, ele está no ventre da sua mãe Isabel. E quando Maria se aproxima da sua casa nas montanhas, ali a cerca de 10 quilómetros de Jerusalém, onde o sacerdotes tinham as suas hortas para poderem sobreviver, porque os dízimos não eram suficientes para uma grande família de Levi, e tantos levitas e tantos sacerdotes, e ele tinha ali a sua casa à espera da sua escala para descer e ir ao templo, e enquanto ele esperava que chegasse a sua escala de tantas turmas que havia, tantas turmas que eram de centenas de turmas, enquanto ele chegava, Maria é visitada por Maria, e quando Maria traz uma saudação, a não ser qual foi, provavelmente a saudação é sempre Shalom, paz completa, prosperidade, bênção de Deus. Quando ela traz Shalom, o bebê João, no ventre de Isabel, dá um salto e diz assim, dá uma cotovelada à mãe e diz assim: é este o Messias. E ela começa a profetizar: quem é eu? Sou eu para ser visitada pela mãe do meu Senhor. Bom, isto é demais, todo este texto é demais, mas Simeão pega naquela criança e ela vê a salvação. Aquele que João iria dizer, o Cordeiro de Deus, aquele ali, é o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação do Senhor, não a salvação dos homens, não eram pombinhas ou rolas como são dos mais pobres, não eram cordeiros ou bodes que eram imolados para perdão dos pecados. Havia agora um cordeiro que Abraão tinha visto, quando no Monte Sinai ele vai oferecer o seu filho como todos ofereciam nas suas religiões pagãs, mas quando ele não entendia o que estava a acontecer, o seu primogênito, Deus estava a fazer uma lição objeto e a explicar a Abraão que aquilo que ele estava a viver, o próprio Deus ia viver uns anos mais tarde, umas centenas de anos mais tarde. E quando Abraão levanta o cutelo, Deus disse: para, Abraão, eu vou fazer isso, mas tu não precisas de fazer, porque eu sou aquele que provê o Cordeiro, eu sou aquele que provê a salvação, é só de mim. E Yahvé significa, Jesus significa, de Yahvé vem a salvação, só de Deus vem a salvação. Então ele olhou e viu o Cordeiro que tinha sido providenciado por Deus. Agora, este Cordeiro que tira o pecado do mundo, Simeão pega naquele bebê. O que é que ele viu naquele bebê? Será que ele viu aquele bebê uns anos mais tarde, 33 anos e meio mais tarde, pendurado no madeiro, ali mesmo num dos montes perto de Jerusalém, junto ao templo, onde todo o mundo religioso da altura podia olhar e ver aquele crucificado? O que é que ele viu? Ele viu a provisão de Deus. Ele viu a salvação de Deus. Porque Deus é Deus provedor. Jeová Jireh é aquele que provê o Cordeiro, assim como proveu a Abraão, o patriarca. Deus que amou o mundo de tal maneira, Deus que deu o seu único filho, Deus que deu o seu filho para que todos aqueles que creem nele, em Jesus, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus amou, Deus ama-te, Deus enviou, Deus deu, Deus dá e continua a dar. Deus deu o seu único filho.
A salvação vem de Deus. E é isso que ele profetiza. Senhor, podes pedir em paz, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram a tua. Já os meus olhos viram a tua salvação. Já os meus olhos viram a tua salvação. E quando João prepara o caminho do Senhor, capítulo 3 de Lucas, verso 6, ele diz: toda a carne irá ver a salvação do Senhor. A salvação do Senhor. A salvação de Deus, obra da graça de Deus, obra do favor imerecido de Deus, não obra dos nossos méritos, não obra dos nossos feitos, obra de Deus. Então a salvação, Jesus significa a salvação que vem de Deus, a salvação que vem do Senhor. A segunda coisa que ele atende, e aqui é mesmo, é uma coisa demais para um judeu. A segunda coisa que ele entende e que ele faz na sua oração é que ele diz: já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para alumiar as nações. A segunda coisa que ele entende e compreende é que a salvação não era só para os judeus. Eles esperavam o Salvador. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele esperava o Salvador, mas a salvação não era apenas para os seus. A salvação, a graça salvadora não era apenas oferecida aos judeus, era oferecida aos gentios. E ele entendeu isso às nações, todas as etnos, todos os povos, em toda a face da terra. Ele será, Jesus é a luz para alumiar as nações. E as promessas tinham sido feitas há 2000 anos atrás. Antes de Jesus, nos patriarcas, nos descendentes de Abraão. Eu escolhi-te, Abraão, para tu seres luz para os gentios, para que em ti sejam abençoadas todas as nações da terra, todos os povos, alumiar todas as nações. Irmãos, estamos no templo, no centro da adoração dos judeus, dos israelitas neste caso. Estamos no templo, ali em Judá, estamos no templo no centro da adoração. Havia 3 pátios. O primeiro pátio era para os homens. Simeão pôde entrar lá, ainda que as ofertas não é nesse pátio, porque Maria também entrou. O segundo pátio era o pátio das mulheres. Ana podia estar por ali, nas suas orações, nos seus jejuns. O terceiro pátio era o pátio dos gentios, onde aqueles que não eram do povo, onde aqueles que não eram da raça, eram colocados e eram empurrados para lá, onde alguns nem sequer podiam entrar se fossem eunucos, podiam ficar então na periferia, longe dos áureos, não podiam sequer entrar no templo. A salvação era algo que era vedado à maior parte dos povos. Mas Simeão entendeu, sendo ele um rabi, um idoso, alguém que apesar da sua idade tinha uma mente fresca, porque a sua mente era inspirada pelo Espírito, o Espírito fluía pensamentos na sua mente, e ele diz: eu já percebi que esta salvação não é só para mim, esta salvação não é só para nós judeus, esta é a salvação para todos os povos, e tu preparaste uma mesa para que todos os povos possam subir, sentar à volta dessa mesa e possam se saciar com a tua gloriosa e maravilhosa salvação. Aleluia! Irmãos, os judeus entendiam as profecias como o Messias é o meu Messias, é o nosso Messias, é o nosso libertador nacional. Os discípulos de Jesus andaram com eles à espera que ele levantasse uma revolta para o salvar dos romanos. Toda a gente durante o tempo de Jesus, aqueles que seguiram o próprio Judas, muita gente pensa que traiu Jesus ao entender que Jesus disse: eu vou morrer. Eu vou ser morto. E ele não podia conceber que o Messias fosse morto, porque o Messias era o seu herói, o Messias era o seu super-homem, o Messias era o seu herói da Marvel, da DC, era maior do que todos juntos, era o Messias dele. Mas quando Jesus diz: não, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser empoderado, eu vou ser morto, o meu sangue será derramado. Os seus seguidores disseram: o que é isto? Andamos nós estes anos todos, temos aqui espadas, estamos prontos para a batalha. Porque os judeus só pensavam: é o nosso Messias, é o nosso Cristo. Mas eles não perceberam. Mas Simeão entendeu. Logo no início, com o bebê na mão, ele entendeu que esta era uma luz para as nações, que esta era a salvação para todos os povos. E quando nós estamos aqui nesta manhã, quando preparamos para celebrar a vinda, a dádiva de Deus, a vinda de Jesus Cristo, como eu dizia a semana passada, irmãos, eu amo o Natal, pela mensagem do Natal, porque os magos foram procurar Jesus onde? No palácio. Filho de rei nasce em palácio. Príncipe, Deus, rei dos judeus, nasce em palácio. Os magos foram ao palácio, os sábios do Oriente foram ao palácio. Não encontraram Jesus no palácio.
O palácio não tinha lugar para Deus. Era um fantoche que lá estava de Roma. Alguém que era meio judeu e meio gentil misturado e que tinha comprado a sua nacionalidade para ser rei dos judeus. Aquele Herodes que depois tentou matar Jesus e que mandou matar todas as crianças com menos daquela idade para tentar acabar com Jesus. Não, Jesus foi nascer onde? Dizem a tradição numa gruta, numa estrebaria, que às vezes eram usadas as grutas como estrebarias. Era um lugar sem portões de ferro, sem soldados a guardar a porta. É um lugar que todos podem ter acesso. E os primeiros que tiveram acesso não foram ricos. Foram os pastores que guardavam na vigília da noite os seus rebanhos. Foi os primeiros que tiveram acesso e dobraram os joelhos. Mais tarde também vieram sábios e os reis do Oriente adoraram o menino e trouxeram ouro, incenso e mirra. Mas Jesus veio como uma dádiva para todos os povos, porque é uma luz para alumiar todas as nações. Não importa se és rico, não importa se és pobre, não importa se és português, se és holandês, se és nepalês, se és brasileiro, se és africano, seja qual for a tua origem, Jesus veio por ti, Jesus veio para ti, e Deus te ama, e Deus continua a te amar, e Deus deu, e Natal é dádiva, Natal é dar. O Messias teria um papel, benefício de todo o povo, os descendentes carnais dos patriarcas, mas Simeão entendeu, não, esta salvação é grande demais. Esta salvação não é só para os descendentes carnais dos patriarcas, esta salvação é para todos os povos. Celebramos o Natal como uma dádiva de amor de Deus para todos os povos. Por fim, o registro fala sobre algo que queria acontecer. O registro profético de Simeão, ele acaba a sua oração. Na sua oração só temos estes 2 pontos. Os meus olhos viram a tua salvação, a salvação que vem de Deus, é Deus. Eu estava a pregar semana passada, eu fiquei tão impressionado quando, de repente, eu estava a ver no Summit uma palestra de uma irmã que perdeu o seu marido há pouco tempo e ela está agora a liderar uma igreja como líder e pastora, e aquela irmã estava a falar sobre a sua experiência. E ela usa um escadote. Ela levou um escadote para o palco e durante a palestra teve ali o escadote. E depois ela começou a ilustrar, quando subia as escadas daquele escadote, nós tentamos aproximar-nos de Deus com as nossas boas ações, com os nossos bons comportamentos, mas o escadote, a escada para o céu é infinita. Nunca conseguimos chegar lá. E de repente, ela não disse isso, mas de repente eu estava a meditar nisto um dia a seguir, no meu tempo devocional de oração com Deus, e de repente eu começo a ver Jacó, Israel. Eu começo a ver Israel, este povo. Os irmãos têm que ver tudo isto, o quadro. Este livro é lindo, a redenção está toda aqui, todos os detalhes desde o início, com histórias de vida todas erradas. Jacó enganador. Eu amo Jacó, gosto de ler sobre Lia. Bom, já vou perder, mas é melhor não ir por aí. Então Jacó, lá em Betel, ele está a fugir do seu irmão porque tinha enganado. Ele tinha colocado pele de animais, porque o seu irmão era peludo. E durante a noite o seu pai vem lá para abençoá-lo. Esaú é o primeiro filho, é o filho primeiro. Esaú, és tu. E ele disse, sou eu, pai, com uma voz. Mas a voz não é tua, Esaú. Mostra lá os teus braços. E ele tocou nos braços, assim és peludo. Sim. E ele enganou para receber a bênção. Alguém que foi mentiroso, alguém que Deus procura para recuperá-lo. Quando a fugir do seu irmão, ele tem um sonho. Irmãos, esse sonho é demais, porque fala de Natal. Para mim fala de Natal. Ele viu uma escada infinita e os anjos desciam da escada para trazer alguma coisa aos homens. Ele viu o Natal. Ele viu o portão do céu a se abrir e a escada infinita e os anjos a descerem até ele. E de repente desce um que é diferente de todos os outros. Parece o príncipe. Ele começa a lutar porque ele percebe que ali está Deus. Ele não merece. Ele é mentiroso, ele é enganador, ele não merece, mas ali ele entendeu o que é graça. Ele luta com Deus. Porque o anjo diz, lutaste com Deus. Ele diz, eu não te vou deixar enquanto não abençoares. E deste descendência de engano, desta escada infinita que eram os anjos só que podiam descer. E só o príncipe dos céus podia descer. Ele desceu
No Natal ele desceu, porque os homens não conseguiam subir a escada nunca. Os méritos, os holocaustos, os sacrifícios não chegavam lá. Era impossível chegar lá. Então ele desce do céu. Eu posso imaginar Jesus a despir lá as vestes do Shekinah, da glória, e a entregar lá ao anjo que está no bengaleiro. Eu brinco sempre muito com isto, a entregar a sua glória, a dizer: então Jesus, tu vais lá para baixo, tens que levar o teu superpower, tens que levar o poder de Deus, tens que levar tudo. Não, eu vou como eles. Eu vou me identificar com eles, porque eu vou levar o pecado deles, eu vou sofrer por eles. E Jesus deixa a glória e desce as escadas infinitas, e desce e aparece numa estrebaria, onde os primeiros são os pobres pastores, crianças, adolescentes. Normalmente os pastores eram adolescentes, são os primeiros a ir a adorar a Jesus, o menino Jesus. Simeão vê isto, Simeão entende. Eu não sei o que é que estava nesta cabeça. Esta é uma pergunta que eu vou ter para Simeão. Ó Simeão, o que é que tu vistes quando pegaste naquele bebê? Eu vi a luz para alumiar as nações. Ali estava a salvação. E Simeão então depois profetiza, por fim, vou terminar. José e Maria ficaram maravilhados por esta profecia, verso 33. E Simeão abençoou e diz a Maria, sua mãe, as seguintes palavras, verso 34, capítulo 2 de Lucas: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A hipocrisia seria desmascarada no ministério de Jesus. Então, depois de orar ao Senhor, Simeão dirige umas palavras a Maria, mãe de Jesus. Podemos imaginar todos aqueles que recepcionaram o Messias de braços abertos, ansiosos por receber a salvação que ele trouxe, nunca esperavam que o Messias tivesse esta profecia. Mãe, uma espada vai traspassar a tua alma. E passado 33 anos, o evangelista João diz que aos pés da cruz só estavam as mulheres, João e Maria, sua mãe. E naquele momento, a alma de Maria foi traspassada por aquela espada, ainda que, está aqui entre parênteses, há aqui alguma controvérsia quanto a esta frase, mas a profecia falava da morte, que a salvação que vem de Deus, que o Cordeiro que vem de Deus, iria ser imolado em nosso lugar. E na cruz do Calvário, despido, cortado pelos chicotes, com ossos e chumbo e ferro, que rasgaram suas carnes, com as costas em dor e em carne viva, com as suas mãos cravadas por aqueles escravos, mãos de rei que não tiveram cetro, mas receberam um cravo romano, um prego romano. Quando naquela cruz, Maria aos pés daquela cruz, provavelmente passava-lhe estas profecias todas que prepararam a sua vida. E ela sabia que a salvação que vem de Deus implicava um justo pagar o preço por todos os pecadores. E é isto que ele profetiza. 30 e poucos anos depois da vida terrestre de Jesus, a sua mãe, aos pés da cruz, veria o seu filho dizer: Pai, Pai, por que me abandonastes? E num momento único em toda a eternidade, houve uma separação na Santíssima e Gloriosa Trindade, da comunhão entre o Pai e o Filho, porque naquele momento o Filho tinha em si o meu pecado e o pecado de toda a humanidade. E naquele momento de dor, naquele momento de sacrifício, Jesus estava a levar todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas misérias. E apesar dos seus discípulos terem fugido, e apesar de muitos ficarem ao longe, ali junto ao sopé da cruz, a sua mãe via a profecia de Simeão se tornar uma realidade. Nenhuma parte desta história seria mais dolorosa na vida de Maria. Não a fuga para o Egito, não tudo aquilo que aconteceu ao longo da sua vida, nem mesmo as palavras de Jesus, quando ele no ministério diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Nada feriu a sua alma como aquele momento em que o seu filho se entregou, em que o seu filho foi crucificado naquela cruz. E junto à cruz, diz lá, Lucas 19,
25. Junto à cruz de Jesus estava, João 19, 25, perdão. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. 3 mulheres. Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois diz ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo, João, a recebeu em sua casa. Então, sem dúvida que o coração de Maria sofreu uma facada terrível naquele dia, exatamente como Simeão profetizou há 33 anos e meio atrás. Jesus levou a nossa culpa no madeiro, para que todos os povos possam ser livres. Jesus levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores e todas as nossas misérias. Não importa se és de uma etnia mais branca ou mais escura, não importa se vens de um português ou de outra língua que nós não conseguimos entender, não importa qual a tua origem, importa que Jesus, na cruz do Calvário, é o braço de Deus a toda a humanidade. E esta é a mensagem do Natal, um Deus que desce as escadas do céu, porque a salvação tinha de vir de Deus, e a salvação veio, e Ele deu a sua vida como dádiva. E em poucas palavras, Simeão então junta estes fatos importantes ao plano eterno de Deus, que culminaria na morte de Jesus pelos nossos pecados. Ele viu a salvação. Abraão tinha visto a salvação. Simeão viu a salvação. Sabem, nesta ocasião do Hanukkah, nesta ocasião repleta de simbolismo, de tradições e de religião, Simeão entra no templo. O retrato da velha aliança, a lei mosaica, simbolizada na vida de Simeão. Simeão, o símbolo da lei mosaica. Da lei, que foi o aio. Da lei que ninguém conseguia cumprir. Aos olhos agora da nova aliança. A velha aliança, isto é muito simbólico. A velha aliança, Simeão, pega na nova aliança. Por isso Paulo depois vai dizer, a lei era o aio, era quem apresentaria o menino. E Simeão pega naquele menino e ele diz, aqui está: oh, louvado seja Javé, louvado sejas Deus Todo-Poderoso. Despede em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Esta salvação é luz para iluminar todas as nações. E anos mais tarde, em Monte Moro Novo, no coração do Alentejo, nós estaríamos a transmitir esta mensagem. Natal é nascer, Natal é algo novo, Natal é esperança, Natal é vida, Natal é o amor de Deus por ti e por mim. E algo pode nascer na tua vida. Recupera como Simeão a esperança. Não desistas, porque Deus não desistiu de ti. Não desistas, porque Deus não desistiu de ti. Ele tem sempre algo novo para ti. Então olha com os olhos de Simeão. Não fiques preso ao legalismo, não fiques preso à lei. Olha para Jesus, que Ele é a luz para todos os povos. Todo o sangue derramado naquele templo por cordeiros, por bodes, por novilhos, por pombinhas e rolas, não serviam para acalmar, para poder a ira de Deus ser aplacada, mas um só sangue de um só cordeiro, a salvação para todos os povos, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então Natal é o início desta vida física de Jesus, porque Ele sempre existiu, como já cantámos, o Logo se fez carne e Ele habitou entre nós. Então neste Natal, se ainda não tens um compromisso com Jesus, Natal é relacionamento, por favor recupere esse relacionamento. Podes comer muitas coisas e ter memórias como eu tenho das memórias, da sopa de tomate, as memórias das filhoses, agora não como por causa do fígado, de outras coisas, tantas memórias que nós temos. Podes essas memórias, nada se compara quando nós fechamos os olhos e lembramos o que Cristo fez por nós. Deus desce as escadas infinitas para se misturar no pó da terra, porque a estrebaria não tinha soalho de ouro nem ladrilhos de mármore, mas no meio dos dejetos dos animais, na manjedoura onde eles comiam, ali estava a salvação de Deus. Que neste Natal, esta salvação possa chegar a todos os nossos lares e aos nossos corações. Que Deus os abençoe. Aleluia. Ainda convido a igreja a ficar de pé. Peço ao grupo de louvor para subir. Nós vamos louvar ainda o Senhor com um cântico. Aleluia. Vamos cantar apenas Aleluia.